Olá, eu sou o Eric eu sou o Christian. e juntos guiaremos você neste passeio pelo sistema cardiovascular. Aqui vamos aprender sobre coração, vasos sanguíneos e sangue, que trabalham juntos para manter nosso corpo funcionando. Começamos nossa jornada pelo coração. O coração é o órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Ele funciona como uma bomba dupla. O seu lado esquerdo bombeia sangue oxigenado arterial para diversas partes do corpo, enquanto isso, o lado direito bombeia sangue venoso para os pulmões. A função primordial do coração é bombear o sangue para todo o corpo e permitir que o sangue seja impulsionado pelos vasos sanguíneos. Na parte interna do coração, podemos visualizar os átrios e ventrículos, bem como as válvulas que controlam o fluxo sanguíneo. Os átrios são câmaras superiores do coração e atuam como receptores para o sangue desoxigenado e oxigenado. Já os ventrículos são câmaras inferiores e bombeiam o sangue dos átrios para o tronco pulmonar, no caso de sangue desoxigenado, e para a aorta, no caso de sangue oxigenado. Os ventrículos são responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para outros locais, sendo, portanto, câmaras bombeadoras. Já as válvulas cardíacas, que são compostas basicamente de tecido conjuntivo, localizam-se na saída de cada uma das câmaras cardíacas, que auxiliam no fluxo unidirecional do sangue. A presença de válvulas no coração impede o refluxo de sangue e faz com que ele siga sempre a mesma direção. No total, existem 4 válvulas no coração, 2 válvulas atrioventriculares e 2 válvulas semilunares. Ok, sabemos que o sangue é bombeado pelo coração, mas quem é responsável por levar ele para todo o corpo? As artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para as outras partes do corpo, enquanto as veias são vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração. As artérias possuem paredes mais espessas e elásticas do que as veias, pois precisam suportar a pressão do sangue bombeado pelo coração. Já as veias possuem paredes mais finas e menos elásticas, pois a pressão do sangue é menor. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre veias e artérias numa rua. Bom, eu quero que vocês imaginem que nossos vasos sanguíneos são como essa avenida aqui, ou essa rua, percorrendo por todo o nosso corpo. E os carros são como os glóbulos sanguíneos, percorrendo pelas avenidas até chegar ao seu objetivo final. O sangue que é bombeado pelo coração para as artérias é rico em oxigênio e nutrientes, e é distribuído para os tecidos dos órgãos do corpo. Já o sangue que retorna ao coração pelas veias é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, que é produzido pelos tecidos e os órgãos. O sangue então é bombeado para os pulmões, onde ocorre o processo de hematose, transformando o sangue rico em gás carbônico em sangue rico em oxigênio. Os capilares sanguíneos podem ser classificados em 3 tipos básicos, analisando-se a quantidade de paredes: contínuos, fenestrados e sinusoides. Eles são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, uma vez que são eles que permitem a troca de substância entre o sangue e os tecidos adjacentes. E é através dos capilares, portanto, que as células conseguem receber oxigênio e nutrientes necessários para o seu funcionamento. Em resumo, são vasos sanguíneos que apresentam paredes delgadas e pequeno calibre. Somando as artérias e veias, fazem parte da imensa rede de vasos que passa por todo o nosso corpo, garantindo assim a circulação do sangue no organismo. Finalmente, vamos mergulhar no fascinante mundo do sangue. Essa substância vital é composta por diferentes elementos, cada um desempenhando um papel importante no funcionamento do nosso corpo. O principal componente do sangue são os glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Sua forma flexível permite com que eles se adaptem aos capilares mais estreitos, garantindo uma entrega eficiente de oxigênio. Ao lado dos glóbulos vermelhos, temos os glóbulos brancos. Essas células de defesa desempenham um papel crucial em nosso sistema imunológico, combatendo invasores indesejados, como bactérias e vírus. Eles são soldados incansáveis, protegendo nosso corpo de doenças e infecções.
E não podemos esquecer das plaquetas, pequenos fragmentos celulares essenciais para a coagulação do sangue. Quando ocorre um ferimento, as plaquetas trabalham rapidamente para formar um coágulo e interromper o sangramento, garantindo a integridade de nossos vasos sanguíneos. O sangue não é apenas um sistema de transporte, mas também um elo vital em nosso sistema cardiovascular. Essa incrível rede de vasos sanguíneos se estende por todo o corpo, permitindo com que o sangue alcance todas as células. É graças ao sistema cardiovascular que nosso corpo recebe os nutrientes necessários e remove os resíduos metabólicos. Agora que conhecemos nosso veículo, o sangue, vamos ver por quais caminhos ele pode percorrer. De acordo com que o caminho do sangue percorre, podemos classificar os circuitos em circulação pulmonar e circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ou pequena circulação, é a designação dada à parte da circulação sanguínea na qual o sangue é bombeado para os pulmões e retorna rico em oxigênio de volta ao coração. Em resumo, é uma circulação coração-pulmão-coração. Inicia-se no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo do coração. Percebe-se, portanto, que a função da circulação pulmonar é levar o sangue pobre em oxigênio para os pulmões e devolvê-lo rico em oxigênio para que, assim, o sangue possa ser bombeado para o restante do corpo. A grande circulação, também chamada circulação sistêmica ou circulação geral, acontece entre o coração e todo o organismo. Em resumo, é uma circulação coração-corpo-coração e é responsável por garantir que o sangue oxigenado seja levado para todo o corpo e que o sangue rico em gás carbônico retorne ao coração. O sangue é verdadeiramente um rio de vida, nutrindo nossas células, protegendo-nos contra doenças e mantendo o equilíbrio do nosso organismo. Um sistema complexo e essencial que trabalha incansavelmente para manter nosso corpo saudável. Um coração doente implica diretamente no funcionamento do corpo e demais sistemas. O coração, assim como todos os órgãos do nosso corpo, também precisa de irrigação sanguínea, ou seja, por mais que ele seja responsável por bombear sangue para todo o organismo, ele próprio necessita de circulação, principalmente porque é um órgão muscular e atua fazendo contrações. Isso consome bastante energia. Por isso é tão importante que ele tenha uma boa irrigação, lhe proporcionando bastante oxigênio e nutrientes para que ele exerça com êxito o seu papel. Vocês devem estar se perguntando como isso é feito. Bom, hoje aprendemos um pouco sobre a pequena e grande circulação. Também vimos que para o sangue chegar em todo o nosso corpo, ele é transportado por nossas artérias, arteríolas e, consequentemente, capilares, que posteriormente se tornam vênulas e veias que voltam para o coração pelo lado direito, para que esse processo se repita enquanto vivermos. Sabemos que parte importante do sistema vascular é o próprio coração. Assim fica fácil imaginar que o primeiro órgão a ser abastecido seja ele próprio. E se você acha que isso acontece pelas próprias câmaras, no caso átrios e ventrículos, sinto em lhe dizer que você está enganado. Após o sangue oxigenado passar pela válvula aórtica, os primeiros ramos que saem da artéria aorta são redirecionados para o próprio coração, as famosas artérias coronárias direita e esquerda. Isso garante que ele seja o primeiro a ser abastecido, pois só assim poderá contrair para que o sangue chegue em todo o nosso corpo. Normalmente, 5% do sangue bombeado vai para as próprias artérias coronárias, mas em uma atividade física e esforço intenso, essa quantidade pode chegar a 20%. A artéria coronária direita é responsável por irrigar o átrio e ventrículo direito, parede posterior do coração e uma pequena parte do septo interventricular. Já a coronária esquerda é responsável pela irrigação dos átrios e ventrículos esquerdos e a maior parte do septo interventricular. Um fato importante é que o coração só consegue fazer a sístole se for abastecido pela artéria coronária. Porém, esse abastecimento só acontece em sua fase de diástole, ou seja, em seu repouso. É justamente nesse momento que uma das doenças mais conhecidas e fatais que afetam o coração atua. Estamos falando do infarto. O infarto nada mais é do que a morte de um grupo de células cardíacas que acontece pela falta de suprimento sanguíneo.
O famoso infarto agudo do miocárdio acontece quando a irrigação do músculo cardíaco pelas artérias coronárias fica prejudicada de alguma forma ou obstruída. Esse acontecimento gera sintomas que começam com uma dor opressora no peito, podendo irradiar para um dos braços, que normalmente é o esquerdo, porém, isso não é uma regra. Em alguns casos, essa dor também pode irradiar para a mandíbula, pescoço, estômago e até mesmo para a costa do paciente. A causa mais comum é a aterosclerose, doença que causa acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Essas placas de gordura também são chamadas de ateromas. Os fatores que contribuem e predispõem ao infarto estão diretamente ligados à idade, tabagismo, obesidade, diabetes, colesterol alto e fatores genéticos hereditários. Eventualmente, uma pessoa pode apresentar os sintomas mesmo sem ter de fato o infarto, ou seja, a morte das células. Chamamos isso de angina, que seria a obstrução parcial das artérias. Assim, o fluxo em repouso seria o suficiente para o coração funcionar. Porém, em exercício físico, estresse físico e principalmente mental, quando as paredes das artérias sofrem constrição, esse fluxo aumenta, aumentando assim a pressão arterial. A passagem de sangue é brevemente interrompida, causando os sintomas do infarto. Porém, quando o paciente se acalma, repousa ou é medicado, sua pressão baixa, os sintomas também desaparecem, pois o coração será novamente irrigado. Já os sintomas do infarto agudo do miocárdio não passam com repouso, pois nesse caso já houve a morte celular. Medicação específica será necessária e até mesmo a intervenção cirúrgica para restabelecer a passagem de sangue para o coração. A gravidade do infarto vai depender do tamanho da coronária atingida e sua extensão de área infartada. Lembrando, pessoal, presenciando alguns desses sintomas, encaminhe imediatamente a pessoa ao hospital mais próximo. Não podendo fazer isso, ligue o quanto antes para os números de emergência da sua cidade. E assim termina a nossa jornada pelo sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e se sinta mais consciente sobre a importância do coração, vasos sanguíneos e sangue para a nossa saúde. Não se esqueça de cuidar do seu corpo e manter seu sistema cardiovascular em bom funcionamento. Até a próxima!